Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés e queremos dar continuidade, sequência naquilo que temos estudado. Para isso, eu vou compartilhar minha tela com você para ficar mais fácil a nossa conversa. Assim, né, estudo bíblico, nós já estudamos aqui a porta, o alvo, e agora nós estamos estudando sobre o caminho que o cristão deve seguir, né? E assim por diante. Então, esse caminho é tudo aquilo que está relacionado com a nossa velha e a nossa nova maneira de viver, né, para poder alcançar essa meta, esse alvo, né, e entrar então no reino de Deus. O caminho que vivemos aqui conta muito, ele é muito importante para esse sentido, né, de como é que nós vamos atingir o nosso alvo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E te agradecemos por mais um dia que o Senhor acrescenta nas nossas vidas. E pedimos, Senhor, a tua boa mão sobre esses estudos que vamos fazer. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o entendimento de cada um. Que o Senhor abençoe cada um que está vendo esse vídeo e que está assistindo, ouvindo este estudo, Pai, esta aula, e que possam aprender e que possam compreender mais das Escrituras, que o Senhor nos ajude a cada um de nós, abre o nosso entendimento e fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, seguindo adiante, né, a velha e a nova maneira de viver, né, temos uma continuação daquilo que temos falado, né, continuando a estruturar o nosso entendimento. Nós precisamos ter uma base sólida para a nossa própria vida, para a nossa própria convicção, né? E essas referências bíblicas para formar uma nova maneira de viver em Cristo, tendo a própria vida como exemplo, a própria vida, né? A minha vida é um exemplo em que eu tenho que trabalhar com esta ideia. Exemplos bíblicos que nos ajudam a entender isso e se isso realmente é vontade de Deus. É claro que é muito importante sabermos se é vontade de Deus estas coisas que estamos estudando. Se somos do caminho, ou seja, o povo do Senhor Jesus já foi chamado lá atrás, no primeiro século, de povo do caminho. Então, nós, se somos desse caminho, então devemos andar conforme o caminho que Cristo andou. Isso é muito claro, muito óbvio. Ele andou, esteve no nosso meio para servir de exemplo e para nos orientar a maneira de que cada um de nós precisa viver. Tá? E hoje o tema que quero reforçar sobre essa situação é uma renovação constante. Ou seja, isso que temos estudado e falado é algo que acontece, que nos ajuda, né, a compreender esta palavra dessa forma. Então, uma renovação constante. Preciso entender isso, né? Despojai-vos do velho homem, revesti-vos do novo homem. É o mandamento de vigência diária e permanente. Todos nós precisamos viver isso, né? E que o Senhor possa nos ajudar a entender esse conceito diário. Todo dia precisa ser feito isso. Não só eu, como você, mas todos aqueles que são de Cristo precisam disso. Por exemplo, a morte do velho homem e a criação do novo homem. Né? O que queremos compreender disso? Né? Foi feito pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Né? Isso aconteceu, né? Essa questão que vimos há instantes atrás aqui, como você pode lembrar, aqui a renovação, voltei para lhe mostrar, né, a renovação constante. Então, essa renovação constante é algo que foi trabalhada pela morte e ressurreição de Cristo, né? A morte do velho homem e a criação do novo homem. Quando é que esse negócio acontece? Veja lá, em Romanos 6,4, né, portanto,
fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Interessante que você precisa entender aqui, né, que nós precisamos entender que isso se dá, toda essa representatividade se dá pelo batismo, quando nós somos batizados. O meio é o batismo, que simboliza a nossa morte do velho homem, e quando saímos da água, saímos como uma nova criatura, um novo homem. Então, esta é a ideia que Paulo nos fala aqui, por meio do batismo, né? A fim de que Cristo, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também a gente possa viver uma vida nova, né? E assim, então, foi aplicado isso na nossa vida através do batismo. Entende agora a importância do batismo? Então, quando passamos por aquilo, esse significado é muito forte na minha vida e na sua vida. Então, que a gente possa compreender muito bem o que significa essa questão do batismo. Assim, né, caminhando um pouco mais, né, temos os versículos, temos trabalhado bastante com Efésios, Colossenses, né? Efésios 4:23, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, o que é que queremos entender disso? Nós devemos renovar, nós devemos nos renovar, né? E esse deve renovar-se em nós cada dia constantemente. Essa ideia deve renovar-se em nós a cada dia constantemente. Todo dia eu tenho que acordar pela manhã e dizer que o velho homem está morto e o novo homem em Cristo eu vivo nele. Porque isso, cada dia é um dia novo e precisa dessa renovação, como a palavra de Deus fala. Eu preciso renovar, ter um relacionamento renovado com o Senhor a cada dia. Cada dia que eu vivo, eu preciso renovar o meu relacionamento com o Senhor. Não pode ser somente no domingo, no dia de culto. Não pode ser, ou nos cultos durante a semana, não pode ser, tem que ser diariamente, tem que ser algo disciplinado. Eu preciso fazer isso para que eu possa estar renovado em cada dia. É um relacionamento de constância, daquele que quer isso para aquele dia que ele está vivendo. Não serve aquilo que ele fez ontem. Ele tem que fazer hoje a mesma coisa, mostrar essa convicção. Esse é o trajeto do caminho. Ontem viveu andando direito, fazendo as coisas direitas? Muito bem. Hoje tem que existir a mesma proposta, tem que se fazer a mesma coisa. Então, essa é a grande sacada desse negócio que eu preciso entender, né? Que isso tem que ser diário. Né? Quando você vê lá em Colossenses 3:10, né, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Isso está em Colossenses 3:10. Se revestiram do novo. Quando eu me revisto do novo homem, a nova criatura, quando eu estou já nessa forma, como uma nova criatura, eu sou renovado a cada dia em conhecimento à imagem do nosso Criador. É isso que o versículo nos diz, né? Devemos despojar-nos a cada dia do velho homem. Isso tem que ficar claro. Nós temos que mortificar a carne. Essa é a ideia. Temos que mortificar a carne, o desejo da carne. Então, revestindo-nos também desse homem novo a cada dia. Cada dia esse homem novo, ele precisa estar revestido. E é uma questão de disciplina, de trabalhar isso diariamente. Você precisa fazer isso. Eu faço isso, eu tenho que fazer isso, para que o nosso relacionamento seja forte com o nosso Senhor. Então, caminhando ainda mais, veja o que a Bíblia vai nos falando, né? Em 2 Coríntios 4:16, por isso não desanimamos.
Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo falando de novo, não importa o problema que você está vivendo, né? A gente não desanima porque nós renovamos a cada dia. Então, se não importa a dor, o sofrimento, a doença, o problema de relacionamento, as dificuldades financeiras, não importa, né? A gente vem se desgastando com essas coisas, mas o que importa é que interiormente eu sou renovado a cada dia com o meu Senhor Jesus. Então, essa renovação é fundamental, que você precisa entender que isso precisa ser feito diariamente, não somente quando a gente vai à igreja, mas todos os dias da nossa vida, para que o nosso relacionamento seja forte. É uma renovação constante. Essa renovação tem que ser constante, não pode ser de outra maneira. Assim, então, nós temos o outro versículo em Efésios 5:5, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, veja só, é isso que a gente precisa aprender. Quando eu me renovo, eu vou conseguindo vencer essas coisas. O que o novo homem deve rejeitar? Para rejeitar essas propostas desse mundo, eu preciso estar cheio da presença de Cristo na minha vida. É isso que estamos lidando hoje aqui, né? Você precisa estar cheio dessa presença. Assim, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo aquilo que for vínculo terreno precisa ser mortificado. E o que é que precisa ser mortificado? A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é idolatria. Uma pessoa que tem muita gana, muita ganância das coisas, essa pessoa, é claro que quando se enquadra nisso, é idolatria. Assim, então, veja lá, quais são as obras da carne e os feitos do velho homem que devemos rejeitar? Quais são? A Bíblia relata isso. Nós já passamos em estudos anteriores algumas coisas nesse sentido, estamos revendo. Veja só, Gálatas 5, de 19 a 21, diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Aqui ele passa a informação, todas as coisas que estão relacionadas, o que provocam isso, o que geram isso, também fazem parte. Então, quais dessas qualidades você ainda tem? Quais delas? Você ainda tem imoralidade sexual? Você ainda tem impureza? Você ainda tem libertinagem? Quer dizer, aquela pessoa que sempre atravessa o limite? Então, a idolatria e a feitiçaria, né? Como é que você se relaciona com isso? Ainda tem alguma coisa em você? Ódio. Você odia as pessoas? Então, veja lá, discórdia, discute e discórdia constante nos seus grupos com as pessoas, seus líderes, trabalho, etc. Ciúme, você tem ciúme? Então, todas essas coisas aqui, ó, quais dessas qualidades você ainda tem? Se você tem alguma dessas qualidades, a minha sugestão é a seguinte: vai para o seu quarto, ora, se arrepende, pede perdão, fala com Deus. Se você não consegue, peça ajuda a Jesus, que ele vai colocar o Espírito Santo na sua vida de maneira que o ajude a você vencer isso. Então, veja todas essas coisas. Existe maneira de se trabalhar com isso. Assim, então, o velho homem, ele é insubmisso. Ele é uma pessoa rebelde,
ele não concorda com as coisas, ele não é uma pessoa obediente, ele tem imoralidade sexual, ele tem impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, todas essas coisas que nós acabamos de ver. Isso é coisa do velho homem, e isso precisa ser vencido, porque o velho homem ele é fraco, e ele não consegue resistir ao pecado. Ele não resiste, não consegue. Então, se você tem coisas ainda como essa e que você precisa deixar, faça como eu disse, vá para o seu quarto, bota seu joelho no chão, ora, confessa ao Senhor, fala que você não consegue, peça ajuda a Ele e o Espírito Santo do Senhor lhe vai ajudar a você sair fora dessas coisas. Então, andando um pouco mais, né? Se vivemos dia a dia, você não vive dia a dia? Teve o dia de ontem, tem o dia de hoje e temos a expectativa do dia de amanhã, né? Então, o que devemos? Devemos, então, entender que precisamos relacionar com Deus todos os dias. Todos os dias eu preciso me relacionar com Deus. Não é o final de semana que eu vou na igreja de alguma maneira, não. Mas como é que eu posso me relacionar com Deus todos os dias? É muito simples isso. A maneira mais simples é criar a disciplina devocional. A maneira mais simples é criar uma disciplina que a gente chama de devocional. Ou seja, você precisa fazer um devocional todos os dias. Se você não faz, chegou a hora de você começar. Esse devocional, ele é muito importante, mas como eu posso fazer um devocional? Né? Como eu posso fazer? Então, eu vou fazer algumas recomendações a você, né? E se você tiver dúvida, é claro que você pode postar no grupo as suas perguntas, as suas questões, e queremos ajudar a cada um a poder entender como é forte o devocional na nossa vida. Como fazer um devocional? Como eu posso fazer isso? Primeira coisa que eu devo ter em mente é que deve ter o propósito de colocar Deus em primeiro lugar. Você precisa lembrar disso, que Deus precisa vir em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar, não em segundo, não depois, nada vem antes além dele, é só Deus em primeiro lugar. Essa é a razão básica do devocional, né, de ter esse propósito, né, de colocar Deus em primeiro lugar. Para ter um dia abençoado, por exemplo, eu quero ter um dia abençoado, eu quero que os meus dias daqui para frente sejam diferentes. Para ter esse dia abençoado, você deve fazer o seguinte: em primeiro lugar, você deve fazer esse devocional. Isto é, que hora que eu vou fazer o devocional do dia? Quando eu acordo. Acordei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, porque assim eu estou colocando em primeiro lugar a pessoa de Deus. Então, a hora de você fazer o seu devocional não é qualquer hora do dia, é quando você acorda. Não é uma quantidade grande de tempo, não precisa ser um tempo enorme, né? Porque eu tenho que levantar cedo, tenho que trabalhar, você tem que fazer antes. Você tem que fazer antes. Se você sai para trabalhar, você quer que o seu dia seja abençoado, você vai fazer o devocional depois que passou o dia? Não, não pode. Então você tem que fazer antes. Encontrar um tempo para você ter aí 5, 10 minutos, que não vai mudar em nada a sua vida, e você falar com Deus e antes pedindo a bênção de Deus para o dia que você vai enfrentar, para Ele acompanhar você em cada ponto no dia que você vai andar, o que você vai fazer, o que você tem, coisas para resolver, apresenta diante de Deus e Ele vai estar junto com você. Por isso tem que ser quando acorda. Logo que você acorda. Eu coloquei aqui porque tem pessoas que trabalham de dia, tem pessoas que trabalham à noite. Então, quando você acorda, é o momento de você fazer, porque assim você está colocando Deus em primeiro lugar. E assim, então, encerramos essa aula, esse estudo bíblico, e eu quero aqui compartilhar com você o que sempre tenho orientado, né? Medite por alguns minutos sobre tudo isso, né? De alguma maneira, leia, reveja o vídeo, releia de novo, veja as referências bíblicas, confirma se tudo o que foi falado está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Isso é que é meditar.
Isso é que é meditar. Aí você fala assim, mas como é que eu vou fazer o meu devocional? Não, o seu devocional, você precisa de uma leitura bíblica e de uma oração. É isso que você precisa para fazer um devocional. Todo dia, uma leitura bíblica e uma oração. Entender aquilo que você leu e depois orar. Começa com uma oração, leia a Bíblia e depois disso, então, vai para esse fim. Então, aí medita, né? Medita sobre isso e começa a fazer o seu devocional. Aí a sua família reunida também começa a debater isso, a conversar. O debate é para conversar, para entender melhor. Se você entendeu, amém. Mas pode ser que alguém da sua família não entendeu. Então, por isso, reúne, discute sobre o assunto. Né? Mais um pouquinho ainda, compartilhe uns com os outros. Né? O que você entendeu, compreendeu, compartilha com todos aqueles que você conhece. Então, assim é o que nós concluímos hoje. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. E assim concluímos a nossa aula de hoje, né? Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te agradecemos por mais esse estudo e pedimos que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa que ouviu, cada pessoa que assistiu esse vídeo e que eles possam compreender, Senhor, a verdade da tua palavra, entender que isso é algo a ser feito diariamente. Coloca no coração de cada um essa maneira de entender e de compreender a tua palavra e que eles possam ser cheios da presença do Senhor para poder andar diante do Senhor a cada dia, porque a nossa vida é diária. Então, o nosso relacionamento com Deus é diário também. Devemos falar com Ele diariamente. Em nome de Jesus é a oração que fazemos e agradecemos ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja com você, que Ele te guarde e que Ele te ajude você a ter resposta das suas dúvidas. E se assim ainda você ainda tiver e precisar, poste no grupo que eu farei a questão de responder a sua questão. Amém? Deus te abençoe e tenha um excelente dia.